Bom, pessoal, então, retornando ao exemplo que a gente viu anteriormente, a gente tinha feito o primeiro caminho através de uma reta arbitrária, y igual a mx, certo? Agora a gente vai fazer pelo outro caminho que a gente viu ali, que era por aquela parábola horizontal, que tinha um eixo x com um eixo de simetria, e que passava pela origem do plano. Então a gente pode fazer a aproximação dos pontos do plano para a origem através dessa parábola. E a gente vai definir como x igual a y ao quadrado, certo? Bom, então x igual a y ao quadrado, substituímos lá no nosso limite. Então, o x vale y ao quadrado do y, tende para 0, 0. Então, o x eu vou substituir por y ao quadrado. Vai ficar y ao quadrado mais y à quarta. Bom, efetuando as operações aqui, né, observando que y ao quadrado tende para 0 quando y tende para 0. Então, y tende para 0, só temos uma variável. Efetuando as operações, temos y à quarta dividido por 2y à quarta. Y à quarta dividido por 2y à quarta vai dar 1 dividido por 2, que é constante, e portanto o limite é igual a 1 dividido por 2. Bom, concluímos então o quê? Que o limite não existe, porque quando calculado por dois caminhos distintos, os limites estão resultando em dois valores distintos. Então, por aquela observação que a gente tinha visto, né, o caminho C1 leva a L1, o caminho C2 leva a L2, e L1 e L2 diferentes, o limite não existe. Portanto, não existe o limite. Então, a questão perguntou se existe esse limite, mostramos que não existe. Ok? Bom, vimos aqui 3 exemplos que o limite não existe. Ora, como que a gente... O que nos leva a tomar essa decisão de seguir esses caminhos para calcular o limite? Primeiro, quando substituímos diretamente, quando temos a mesma atitude que tínhamos lá no cálculo 1, de substituir diretamente o x e o y por 0, 0 aqui, isso daqui vai dar uma indeterminação, que é 0 dividido por 0. E isso não pode acontecer. Se não desse esse tipo de problema, ok, não teria problema algum. Então vamos ver aí, né, um caso mais simples aí, onde o limite existe. Bom, vamos ver esse exemplo aqui. Bom, em geral, pessoal, quando a gente tem uma indeterminação, quando a gente faz a substituição dos pontos diretamente e temos uma indeterminação, fica difícil a gente estabelecer se o limite existe. Porque para ele existir, por todos os caminhos, independente do caminho que a gente faz a aproximação dos pontos, o limite tem que ser sempre o mesmo. E em alguns casos não dá para a gente fazer isso, certo? Bom, mas aqui temos um caso mais simples. Ó. Então temos aqui limite, quando x e y tende para 0, 0, dessa fração. O que acontece aqui? Se eu substituir diretamente x e o y por 0, 0, não dá problema nenhum. A gente vai ter 0 vezes 0 mais 1, dividido por 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1. Isso aqui dá 1 dividido por 1, que é igual a 1, certo? Aqui, isso daqui já caracteriza, igual lá no caso de funções de uma variável, as funções contínuas. Por quê? Porque o gráfico dessa função aqui vai ser uma superfície no espaço de 3 dimensões, só que ele não vai ter nenhuma quebra, né? nenhum furo, nenhum salto, né? Nenhum tipo de descontinuidade. Né? Que é a ideia básica, que a gente consegue desenhar o gráfico sem ter nenhuma falha. Certo? Então aqui eu falo, ó, professor, quando o limite existe, substitui os valores lá e ok. Só que a gente só pode fazer isso no caso de funções contínuas, certo? Que é o que a gente vai ver agora.
Bom, pessoal, então vamos lá. Então, uma ideia que é consequente da ideia de limite é a ideia de continuidade, que é como a gente define formalmente uma função contínua, certo? Então é a mesma, praticamente a mesma definição que tínhamos no cálculo 1, a única diferença são os pontos que a gente está tomando. Bom, então uma função f de duas variáveis é dita contínua no ponto AB quando o limite dessa função, quando x e y tende para AB, é igual ao valor da função no ponto AB. Certo? O que acontece? Vamos lembrar lá do cálculo 1. Então, vamos pegar aqui uma função definida dessa forma. É uma função que vem aqui, vem uma semi-reta até o ponto A. Eu vou fazer uma bolinha aberta. Depois, aí tem a bolinha aberta, né? Um salto. E depois a função continua, certo? E aqui eu tenho a minha bolinha fechada no ponto A. Então aqui tem o gráfico de uma função, o ponto A, né? Aqui descontínuo na reta, e o valor do f de A em outro local. Bom, o que acontece? Quando a gente calcula o limite para esta função aqui, quando o x tende para o A, isso daqui é diferente do valor do f de A. Por quê? Porque o f de A está aqui. Ó. E o limite da função é esse valor aqui. Esse aqui que seria o nosso L lá da definição do limite. Quando o x se aproxima de A pela esquerda, o valor tende para o L. Quando o x se aproxima de A pela direita, os valores da função tendem para o L. Mas o valor de f no ponto A é diferente do valor de L. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma função descontínua. A gente vem desenhando o gráfico, chega aqui quando x igual a gente salta, tem que tirar, obviamente, o lápis aqui da lousa, para fazer o f de A. Depois a gente retorna lá. Né? Então, existe esse ponto de descontinuidade. Existem outros casos de descontinuidade, né? Quando os limites laterais aí são diferentes, aí o limite já não existe. Limite não existindo, essa igualdade aqui não tem sentido. Ok? Então, o caso de descontinuidade aqui para funções de duas variáveis funciona na mesma forma, né? Com as devidas variações aí para superfícies no espaço de 3 dimensões. Bom, então fazendo uma analogia ao que a gente viu lá do cálculo 1, temos aqui uma situação semelhante, né? Bom, uma situação em que o valor da função aqui, das duas variáveis, no ponto AB, é diferente do limite, certo? Então a gente tem a nossa superfície, vamos supor que a gente tem um furo, uma bolinha aberta nessa superfície, ali a função não está definida naquele ponto ali, da superfície, mas existe o valor da função naquele ponto que está fora. Então vamos supor que a gente tem a superfície e fora dela a gente tem o valor da função no ponto ali. Então temos a superfície e um ponto fora, certo? Então é um caso semelhante com o que a gente viu lá do cálculo 1, certo? Só para a gente ter uma visualização de como funciona. Então é como se fosse uma superfície com furo. Ao caso das superfícies que são quebradas, então a gente tem duas superfícies, né? E aí tem os casos de descontinuidade. Bom, pessoal, então aqui, vamos ver aqui os exemplos, certo? Então o que a gente tem que fazer para verificar se uma função é contínua num ponto é verificar aquela igualdade entre o limite e o valor da função do ponto. Então aqui temos uma função de duas variáveis, precisamos verificar se ela é contínua no ponto 0, 0. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar se existe o f da função no ponto. Como a gente quer no ponto 0, 0, então a gente precisa saber se existe, se está definido o f de 0, 0 para essa função. Então a gente vai lá na nossa função e substituímos o x e o y por 0, 0. Então 0 vezes 0 mais 1, dividido por 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1. Certo? Isso daqui existe e é igual a 1. Ok. Então, relembrando lá, a definição de função contínua no ponto é de equivalência à igualdade de que o limite da função, quando o x tende para aquele ponto, é igual ao valor da função naquele ponto.
Então, nesse caso, o valor da função no ponto é 1. Para essa função ser contínua no ponto 0, 0, o limite dessa função, quando o x e o y tendem para 0, 0, tem que ser igual a 1. Se for diferente de 1 ou se o limite não existir, então a função não é contínua naquele ponto. Certo? Então, primeiro verificamos se existe o f de 0, 0. Existe. Agora precisamos verificar se existe o limite da função e se ele é igual ao valor da função no ponto. Então, limite, quando o x e y tende para 0, 0, da função x, y mais 1, dividido por x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 1. Bom, já calculamos esse limite no exemplo anterior. Esse limite aqui existe e é exatamente igual a 1, como a gente calculou no exemplo anterior. Então, como o valor da função no ponto é igual ao limite, né, ambos existem, então essa função é contínua no ponto 0, 0. Então, concluindo, como limite x e y tendendo para 0, 0 de f de x e y é igual ao f de 0, 0, então a função é contínua no ponto 0, 0. Então, a função é contínua em 0, 0. Ok? Bom, então aqui o limite da função é igual ao valor da função no ponto, então o limite existe, vai de acordo com a nossa definição. Então, voltando lá, se porventura esse valor da função no ponto não existiu, não estiver determinado, então já vai ser uma função descontínua. Se o limite não existir, a função também já é descontínua. Se o limite existir e for diferente do valor da função no ponto, também é descontínua. Então só vale a continuidade quando o limite é igual ao valor da função no ponto, de acordo com a definição. Bom, aqui temos outro exemplo, né? Vamos revisitar alguns exemplos que a gente já viu. Então, mesma pergunta, está perguntando se essa função de duas variáveis é contínua no ponto 0, 0. Bom, a primeira coisa que a gente observa é que o f de 0, 0 não está definido. Então, este valor aqui não está definido para essa função. Certo? Então, o f de 0, 0 já não está definido. Então, já não tem chance nenhuma dessa função ser contínua no ponto 0, 0. Outra coisa sobre essa função, falar, não, poderia estar definido o f de 0, 0. Mas será que existe o limite? Limite x, y tendendo para 0, 0, de x ao quadrado menos y ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Esse limite aqui ele não existe. A gente viu que se a gente já fizer aproximação pelo eixo x, esse limite dá 1. Se a gente fizer aproximação pelo eixo y, esse limite dá menos 1. Então, esse limite aqui também não existe. Então, essa função não é contínua no ponto 0, 0. Primeiro, porque não existe, não está definido o f00. Segundo, porque não existe o limite. Portanto, a função f não é contínua no ponto 0, 0. Certo? Então, aqui não está definido o f00 e também não existe o limite. Poderia até estar definido, mas como o limite não existe, então já não faz sentido aquela igualdade, certo? Bom, vamos ver aí mais um exemplo. Vamos ver um último exemplo aí, essa parte de continuidade. Fala o seguinte, qual o valor de k para que essa função seja contínua em 0, 0? Vamos ver. Então, utilizando a definição, precisamos verificar se o limite da função existe quando o x e y tende para 0, 0. Se existe o valor de f no ponto 0, 0, né, e se ambos estão bem definidos. E se ambos são iguais, perdão. Então, uma coisa que a gente precisa, que a gente sabe que o f00, quando
o x e o y é igual a 0, 0, a gente tem que f de x e y é igual a k. Bom, aqui temos uma função definida por partes. Vocês já viram função definida por partes lá no cálculo 1. Então, um exemplo clássico era a função módulo, função valor absoluto, que era a função definida por partes. Então aqui temos a função definida em duas partes. A primeira parte é toda essa expressão aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1, aí fora da raiz menos 1. Isso daqui é quando x e y é diferente de 0, 0. Porque se a gente substituir x e o y por 0, 0 aqui, vai dar a indeterminação de 0 dividido por 0. E aí, quando x e y são iguais a 0, né, quando o ponto x e y é igual ao ponto 0, 0, a gente tem que a função é igual a k. Então, o f de 0, 0 é igual a k. Para que essa função seja contínua no ponto 0, 0, o limite dessa função, limite de f, deixa eu colocar assim, limite de f de x e y, quando o x e y tende para 0, 0, tem que ser igual ao f de 0, 0, que é igual a k. Então, o limite dessa função aqui tem que ser igual a k. Então, para determinar o valor de k, precisamos calcular o limite. Bom, e é isso que vamos fazer. Bom, eu vou apagar aqui e já vou fazer diretamente. Bom, sabemos que quando a gente vai calcular o limite da função, que no caso, quando o x e y tende para 0, 0, a gente quer o quê? A gente quer que os pontos, né, os valores de x e y se aproximem de 0, 0. Quanto mais próximo de 0, 0, melhor. Bom, só que a gente não quer que o x e o y sejam iguais a 0, 0. A gente quer que eles sejam diferentes. Próximos de 0, 0, mas diferentes. Então, como x e y são diferentes de 0, 0, então a gente vai usar a primeira parte dessa função. X ao quadrado mais y ao quadrado dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1 menos 1. Bom, aí precisamos resolver isso daqui. Certo? Isso daqui tem que ser igual a k. Bom, o que a gente vai fazer para resolver isso daqui? A gente vai, antes de calcular esse limite, a gente vai racionalizar. Certo? Então, racionalizando essa expressão, a gente vai multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Então, conjugado aqui, mais 1, y ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. Certo? Então, multipliquei toda essa expressão aqui antes de calcular o limite. Vou racionalizar. Então, multipliquei toda a expressão por um número dividido por ele mesmo, que é igual a 1. Então, isso aqui não vai alterar em nada. Certo? Só que quando a gente faz isso, o que vai acontecer? Teremos o limite x e y tendendo para 0, 0. Aqui em cima não tem nada que fazer. Bom, e aqui embaixo, né? Produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro vai ser todo esse número aqui sem a raiz. Menos o quadrado do segundo. Então, imagina todo esse número aqui de baixo sem a raiz. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1 menos 1. Mais 1 menos 1 cancela. Ficamos com x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, agora podemos cancelar esses dois termos. Cancelando, sobra apenas essa parte aqui. Se o x e o y for igual a 0, 0, não dá problema nenhum. Só a gente vir aqui, a gente substitui. Certo? Vou fazer aqui um pouquinho mais embaixo. Então, eu vou substituir. Antes de substituir, eu vou reescrever ali para mostrar o que sobrou. Então, o que sobrou aqui foi limite de x quadrado, x ao quadrado, mais y ao quadrado mais 1, mais 1. Sobrou isso daqui para a gente calcular o limite. Bom, e aqui não vai dar problema nenhum, não vai dar raiz quadrada de número negativo, porque é todo mundo positivo aqui dentro.
e não vai dar divisão por zero. Então, substituindo o x e o y por 0, 0, que vai ficar raiz de 1 mais 1, raiz de 1 é 1, mais 1, 2. Portanto, o limite existe, é igual a 2, e esse 2 tem que ser igual a k. Se k é igual a 2, então a função é contínua no ponto 0, 0. Por quê? Porque o f de 0, 0, que é igual a k, tem que ser igual ao limite da função no ponto, certo? Então o valor de k, eu vou colocar aqui a resposta. K tem que ser igual a 2, para a função ser contínua no ponto. f de 0, 0 é igual a k, o limite da função no ponto tem que ser igual a f de 0, 0, que por sua vez é igual a 2, certo? Então esse aqui é um exemplo de função contínua. Bom, pessoal, então o conteúdo aí de função contínua é basicamente isso. Quando a gente trata de funções de mais de duas variáveis, as coisas funcionam da mesma forma. Dá um pouco mais de trabalho, mas as coisas funcionam com a mesma interpretação. Né? O lance de limite, de continuidade, de pontos de descontinuidade. As definições são as mesmas, só a gente fazendo as adaptações, né? Que a gente está lidando com espaços diferentes, com pontos diferentes, e etc. Bom, e aí acaba o nosso conteúdo de funções e limites, né? Função, limite e continuidade. E a gente já pode preparar aí para fazer a primeira avaliação, né? Que é funções, domínio, imagem, cálculo de valor de função, né? No ponto, gráficos, né? Gráficos de funções, gráficos de domínio também. O domínio é uma região no plano, então não tem problema nenhum. Gráficos, funções de duas variáveis, que eu já fiz os comentários, né? Sobre os gráficos, a superfície e tal. E as curvas de nível, certo? As curvas de nível, né? Também são curvas no plano, regiões curvas no plano, né? Então não tem muito problema. Com um pouco de ajuda do cálculo 1 da disciplina de geometria analítica, a gente consegue fazer essa representação de alguns gráficos e curvas de nível. Bom, e aí a noção de limite e continuidade é basicamente isso que a gente viu. Não tem nada além disso que a gente pode ver. E é isso. Bom, e aí tem algumas outras técnicas para resolver limites, que é, por exemplo, o uso de coordenadas polares, né, para funções de duas variáveis. Mas eu vou fazer um outro vídeo resolvendo exercícios de limites somente usando... Somente não. Alguns dos exercícios eu vou estar usando coordenadas polares para resolver. E outros posso utilizar outras coordenadas, né? Coordenadas esféricas para resolver limites de funções de três variáveis, etc. Bom, mas esse dia eu vou fazer um vídeo especificamente para mostrar como que é a técnica de resolução de limites para estes casos, ok? Então é isso, pessoal. No livro de vocês, lá na apostila que eu deixei lá para vocês, se eu não me engano, não aborda a parte de limite, mas eu vou deixar agora. Certo? São 4 páginas, 4 folhas. E eu vou deixar para vocês lá agora o PDF. O vídeo também já vai ficar disponível, já vou deixar para vocês. E aí, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, pode me procurar, mandar e-mail ou alguma coisa assim. Tenta se comunicar comigo se tiver alguma dúvida. Daí a gente tira essas dúvidas o mais rápido possível para poder dar continuidade, dar andamento ao conteúdo, certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.